Tem uma frase que eu vi aqui mesmo que fala o seguinte: quando você se torna importante para Deus, você também se torna importante para o diabo. E eu tenho vivido isso na pele desde quando eu comecei a trabalhar com apometria, que é uma medicina espiritual e energética, que traz limpeza do campo, desbloqueio energético, liberação de espíritos obsessores, miasmas, larvas astrais, pactos, contratos, enfim. A apometria, ela traz todas essas ferramentas para que você consiga caminhar com mais leveza, sem interferências externas. Então, quando você trabalha muito com energia e você faz esse trabalho com as pessoas, toda a negatividade que tem nas pessoas, se você não souber fazer uma boa ancoragem, você pega tudo aquilo para você. Então, é um trabalho muito sério, de muita responsabilidade. Não é qualquer pessoa que pode estar preparada para trabalhar com apometria, porque a partir do momento que você se torna importante para Deus, você começa a receber um monte de ataques espirituais. Eu mesma fiz uma jornada de cura do sagrado feminino recentemente, faz 2 semanas que eu fiz, e a mentora maravilhosa, a Gabi, ela tá se recuperando até depois dessas 2 semanas, até agora, dos ataques que ela sofreu por ser a mentora, e ela também trabalha com apometria, terapeuta holística, com energia e espiritualidade. Então ela sofreu muitos ataques durante essa jornada, que foram 12 dias de trabalho espiritual e energético. Então, olha como é importante você ter ferramentas de ancoragem para que você consiga se proteger e se preservar trabalhando com isso. E no sábado eu sofri um ataque espiritual que foi o mais forte de todos desde quando comecei o meu trabalho com apometria. E eu quero contar para vocês entenderem como que pode ser sutil, e esses espíritos obsessores, magos negros, seres trevosos de umbralinos, eles têm muita tecnologia para conseguir pegar certas falhas bem pequenininhas para ir abrir uma brecha no seu campo eletromagnético e entrar e te trazer muitos prejuízos e o mal também. Tem uma historinha do Chico Xavier, que foi contada num podcast desses de espiritualidade, que é de acho que ele era bem próximo, eu nunca lembro o nome desse rapaz, mas quem conhece o Chico Xavier sabe que ele o acompanhou por muito tempo. E aí ele conta que certa feita, Chico estava caminhando e ele tropeçou. E nisso que ele tropeçou, que ele ia reclamar, né, maldizer pelo tropeço, Emmanuel vira para ele e fala: agradece. Ele, sem entender nada, mas sabendo, né, que o Emmanuel era um ser de luz, ele fez o que Emmanuel pediu e seguiu seu caminho. Só que, como ele era muito curioso, depois ele quis perguntar o porquê que ele, tendo tropeçado, era para ele agradecer. E aí Emmanuel explica que nesse momento havia alguns espíritos ali de baixa densidade que queriam, né, entrar no campo eletromagnético do Chico para fazer esses ataques, e se ele tivesse reclamado, falado um palavrão, baixado a energia dele naquele momento, esses espíritos conseguiriam entrar no campo dele. E é exatamente assim que funciona. Então eu estava em casa numa boa e aconteceu uma situação que me deu muita raiva. Então a carga que eu recebi era de muito ódio e eu senti aquilo no meu corpo, tanto que eu tive uma tremedeira gigante até conseguir acalmar todo o meu sistema, mas eu não reagi. E essa é a importância de você conseguir ficar equilibrado e conseguir caminhar, mesmo que esses ataques aconteçam. É você não se contaminar. O que é não se contaminar? O que é não reagir? Eu poderia ter revidado o ataque da pessoa que me falou um monte de barbaridades, e eu simplesmente, mesmo sentindo toda aquela carga energética pesadíssima, eu respondi na classe, na educação, e depois fui fazer ali o meu trabalho de limpeza daquilo que veio para mim. Só que, como era muito forte, demandou mais tempo do que eu imaginava. Então isso aconteceu no sábado. No domingo eu acordei com o rosto extremamente inchado, parecia que eu tinha chorado a noite toda, e com inchaço nas mãos também, minhas mãos estavam super inchadinhas, até um pouco doloridas. E por quê que eu senti desse jeito? Como foi uma coisa muito forte, e eu não tava esperando, né, porque a gente nunca tá esperando um ataque espiritual, né, você tá ali seguindo na sua linha, e beleza.
Eu não consegui dinamizar a energia no momento, porque foi uma coisa muito pessoal e pontual, vindo de uma pessoa que eu não esperava. E aí, a carga ali na hora de sentir, de dinamizar, de transmutar aquela energia, como era muito forte, ficou um pouco em mim. Então o meu sistema ele ficou meio que bloqueado, né? Bloqueou tanto o meu coronário quanto o meu frontal. E aí eu tive que fazer toda a minha manutenção. E que bom que eu sei, né, que tem todas essas ferramentas de limpeza que eu posso usar por ser apômetra. Então eu consegui sair, mas isso eu tô 100% hoje, que é terça-feira, então eu fiquei desde sábado ali fazendo, foi à noite. Domingo todo, segunda-feira toda, fui aterrar, fiz minhas orações, fiz uma apometria em mim, também para conseguir me limpar, mas que bom que eu estava ligeira e eu não reagi, que seria o normal em mim, né? Eu sempre fui uma pessoa reativa, por isso que eu falo que eles usam de coisas, de palavras, de situações que vão mexer e que vão te engatilhar. Os espíritos obsessores, seres trevosos, os magos negros, eles vão usar de recursos extremamente baixos para tocar em certos pontos seus, certas feridas emocionais, para que você reaja na raiva, baixa a sua vibração, que aí é quando eles conseguem adentrar o seu campo. E aí, queridos, é a festa do sofrimento, porque dependendo daquilo que tava com a pessoa, vem tudo para você e pode te desestabilizar e trazer muitos prejuízos. Então, por isso que o autoconhecimento é tão importante, porque quando uma pessoa usa um recurso para tentar te desestabilizar, te ofender, né? Acabei de fazer um vídeo de ofensa, falando sobre ofensas e críticas, você tem que ter esse recurso interno de saber, mas eu não sou isso, então eu preciso pegar isso para mim. Eu não preciso permitir que esse lixo emocional faça parte de mim. O que é meu fica comigo e o que é do outro fica com o outro. Depois eu vou trazer um exercício para vocês, quando sentirem isso acontecendo, vocês fazerem ali na hora, para que essa carga densa, ruim, de negatividade não entre em vocês e tragam prejuízos. Então fique atento, se conheça, vá se estudar, para que você tenha recurso interno para conseguir se proteger de coisas que não são suas e que você não precisa trazer para você, porque você não precisa também ser o salvador da pátria. Se a pessoa está passando por uma situação, isso é dentro do nível de merecimento dela, tá? E isso eu não tô falando de coisas de que eu escolhi trabalhar com apometria, eu sei que eu vou lidar com essas coisas. Só que muitas vezes ali, quando você está fazendo um trabalho com um terceiro, com uma outra pessoa, você consegue lidar melhor. Mas a gente tem que entender que esses ataques, eles não vão acontecer só quando você está trabalhando ou quando você está fazendo uma apometria. É cotidiano, é sutil. Por isso que você precisa se conhecer. Por isso que você precisa conhecer as leis universais. Por isso que você precisa conhecer como que funciona o seu sistema. Para que essas coisas entrem ou não, é você sempre o responsável por dar permissão para isso entrar em você. Quer você acredite nessas coisas ou não, se existe uma lei que rege, não tem como você ir contra ela. Se você sabe dela, você age em concordância. Se você não sabe, você é pego desprevenido. Então, para que você sempre esteja com o seu campo protegido, não reaja às críticas e ofensas. Se conheça a ponto de, quando isso acontecer, você saber discernir o que você pega para você, o que é da sua responsabilidade e o que é do outro. E assim você consegue viver com muito mais leveza, sem ficar pegando o lixo emocional das pessoas.